Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, vamos falar sobre um tema muito importante no vídeo de hoje, que eu acredito que vai ajudar muito de vocês. E se você quer enriquecer, quer ter liberdade, quer ter tempo, quer poder escolher, mas deixa eu te dizer uma verdade, tá? Não basta você simplesmente fazer o certo, ou seja, certos hábitos, atitudes e decisões silenciosas que acabam matando as nossas chances de ficar rico. E se você não cortar isso pela raiz, pessoal, não importa o quanto você trabalhe, o quanto você estude ou sonhe, você nunca vai conseguir chegar lá. Mas por que isso acontece, Thiago? Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 coisas que você precisa evitar agora se você quiser construir riqueza de verdade. E eu te garanto, a maioria das pessoas está presa em pelo menos 3 dos itens que eu vou estar passando aqui para vocês nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque o último item com certeza é um item que a maioria das pessoas cometem esse erro, tá? E o primeiro item, pessoal, é você tentar viver como se você fosse rico antes de você realmente se tornar rico. É aqui onde muitas pessoas acabam tropeçando, acabam falhando. Por quê? Você tenta manter uma vida, tenta manter um padrão de vida do qual você não tem esse padrão de vida. Ou seja, tenta comprar roupas caras. Quem já viu aquele amigo ou aquela amiga que você vê a pessoa gastando muito dinheiro com roupas caras, roupas de marca. E isso é um problema, pessoal. Mas por que isso é um problema, Thiago? Porque você está tentando passar uma imagem do qual você não tem. E aí você traz dívidas financeiras porque você compra roupas caras com aquele recurso, com aquele dinheiro que muitas das vezes você poderia ter utilizado aquele dinheiro para fazer outras coisas. Faz sentido o que eu estou passando para vocês? Às vezes as pessoas elas tentam comprar um celular muito caro, um celular de última geração, tenta financiar um carro ali também, às vezes financia em 60 vezes e passa anos e anos pagando. Às vezes a pessoa anda até mesmo de ônibus, tá? E tem um celular iPhone, tem um celular de última geração, celular de 10 mil, 15 mil reais, pessoal. E isso é normal, isso acontece, muitas pessoas acabam cometendo esse erro gravíssimo, tá? Ou seja, tentando manter um padrão de vida do qual eles não têm. Então não tente viver de aparência, não tente parecer ser rico, tá? E tudo isso só para manter uma imagem de sucesso do qual você não tem essa imagem de sucesso. Então não tente passar, não tente transmitir essa imagem antes de você realmente ser, antes de você realmente ter conquistado isso. Então você não está enriquecendo, você não está encenando riqueza. Rico de verdade não vive impressionando ninguém, pessoal. Ele vive o quê? Para poder conquistar liberdade, gastar menos do que ganha, investir a diferença daquilo que ele recebe em investimentos que realmente vão trazer retorno a longo prazo, tá? E primeira coisa que você precisa fazer é construir uma base sólida. Então você precisa ter uma estrutura sólida. Se você tiver uma estrutura sólida, cara, nada vai te segurar, porque você tem uma base, você tem uma estrutura que com certeza vai permitir com que você possa construir renda passiva, vai fazer com que você possa ter patrimônio para você poder se manter ao longo dos seus anos aí de vida, tá? Então, não tente parecer rico, economize, junte ali aquilo que é necessário para você poder realmente decolar na sua vida, tá? O segundo erro que a boa parte das pessoas cometem, e esse segundo erro aqui, pessoal, é o quê? É ter medo de parecer iniciante, tá? Sendo que todo mundo precisa começar de alguma maneira, tá? E muita gente deixa de começar porque tem medo de parecer ser amador, tá? Então as pessoas têm esse medo, têm um medo de se expor, tem um medo de errar, e errar faz parte do processo, tá? Você precisa amar o processo, e o erro, ele é algo que é um aprendizado, vai trazer como aprendizado, como lição ali para você. Então tem muitas pessoas que têm medo de se expor, medo de ser julgado, e não tem como você não ser julgado, não tem como você ficar escondido ali, de você não se expor. E sabe o que acontece, pessoal? Elas ficam paradas por causa desse medo, tá? Então o medo acaba impedindo elas de conseguir avançar. E o momento certo é que nunca vai chegar o momento certo. Ou seja, as pessoas ricas, elas não têm vergonha de começar do zero. Elas preferem parecer ridículas hoje do que parecer medíocre aí pelo resto da sua vida. Então isso é muito importante pra gente, a gente precisa entender isso, tá? O terceiro erro que as pessoas mais cometem é você trabalhar só por dinheiro. Se o seu único foco é ganhar
o salário no final do mês, pessoal, você já está limitando o seu crescimento. Por que você está limitando o seu crescimento, Thiago? Porque você poderia estar alçando voos muito maiores ali do que uma recompensa no final do mês. É claro que isso é muito importante, mas os ricos, eles pensam de forma diferente, tá? Eles trabalham para poder construir, ou seja, trabalham para construção por habilidades, construir ativos, por criação e geração de valor por meio de servir outras pessoas, e quanto mais você serve, mais valor você vai gerar. E elas usam também o recurso financeiro, o dinheiro ali que ganham para poder plantar sementes que vão multiplicar no futuro. E aqui eu quero passar uma dica muito interessante para vocês. Qual que é a dica, Thiago? É que toda vez que você semeia algo, você sempre vai colher. E você vai colher de forma multiplicada. Não tem como você semear algo e você não colher isso de forma multiplicada. Então, essa é uma dica, é uma lição muito importante para que você entenda, tá? O quarto erro que as pessoas mais cometem é o erro de ficar cercado de gente quebrada de mentalidade. Pessoas que têm a frequência baixa, que têm uma mentalidade direcionada para o fracasso. Ou seja, você é a média das 5 pessoas do qual você convive. Mas o que seria essa média das 5 pessoas? Se você for analisar, possivelmente vão ser as pessoas mais próximas da sua família. Então você precisa ficar atento a comentários, ficar atento ao que as pessoas estão dizendo ali, porque às vezes um comentário pode tirar você do trilho, tirar você do seu projeto, tirar você do seu foco. Então tudo isso a gente precisa ter muita atenção com aquilo que a gente ouve, com as pessoas que mais convivem ali com a gente. Então, se essas pessoas vivem reclamando, pessoal, entenda que elas acabam culpando outras pessoas ali, tá? E elas não assumem a responsabilidade delas. E muitas das vezes elas zombam de quem tenta crescer. Rico seleciona as companhias, pessoal. Rico, ele vai selecionar as pessoas não por arrogância, não por consciência, mas ele entende que a mente ela pode influenciar. E tem um livro muito bom que é O Segredo da Mente Milionária. Vou passar esse livro aqui como referência para você ler. Então, se você nunca leu esse livro, cara, lê esse livro, vai te ajudar bastante. É um livro que eu já li aí mais de 7 vezes e recomendo bastante o livro O Segredo da Mente Milionária. Pega esse livro, lê ele e estuda. Com certeza vai mudar a sua mentalidade. Vamos agora para o erro número 5 que as pessoas mais cometem aí. É fugir das responsabilidades e acabam culpando outras pessoas. Você já fez isso? Você já tentou fugir das suas responsabilidades, de algo que era para você fazer e você acabou culpando outras pessoas? Você acabou culpando, colocando a culpa em outra pessoa ali por causa de algo que você precisava fazer? Às vezes a gente acaba culpando o governo, culpando o país, culpando o chefe, a crise, o sistema. Quem culpa entrega o poder. Se você quer enriquecer, você precisa entender que ninguém vai te salvar. Governo nenhum vai te salvar. Muito pelo contrário, nem político vai te salvar. E nem a sorte também, nem o patrão. E é você por você, tá? E ponto final. É você que precisa fazer o seu, ok? Dica número 6 que a gente precisa entender aqui. Querer resultado, pessoal, rápido demais, isso aqui é um grande problema, porque eu vejo muitas pessoas querendo resultado muito rápido, querendo criar riqueza muito rápido. Ou seja, riqueza não é micro-ondas, pessoal, que vai te trazer algo muito rápido ali, tá? É construção. E se você desiste na primeira semana, porque tem gente que é assim, ela começa a fazer e aí passou uma semana ou 2 semanas, não deu certo, ela acaba desistindo. Por que isso acontece? Porque ela não tem constância, ela não entendeu o chamado, não entendeu o propósito dela ali. Então assim, no primeiro obstáculo você não pode desistir. E entenda que o primeiro obstáculo ele vai aparecer, ele vai ser mais difícil. Mas quando você supera esse obstáculo, tudo acaba se tornando muito mais fácil. No primeiro vídeo, pode ser que esse vídeo ele vai flopar ali no seu canal do YouTube, tá? Mas a consistência, o processo de você continuar gravando, isso vai fazer a diferença. Ele sabe que o primeiro passo parece pequeno, mas ele abre ali o caminho para o segundo passo que você vai acabar dando. E depois o terceiro passo, o quarto passo e assim por diante. Então a gente precisa entender isso, você precisa explodir, você precisa continuar, você não pode desistir, tá? Erro número 7 que as pessoas mais cometem, pessoal, é ter uma mente pobre com renda alta. O que seria isso, Thiago? Ter uma mente pobre com renda alta? Nada mais é do que esse é o mais perigoso, tá? Porque tem gente que até ganha bem, mas
gasta tudo, não investe nada, não aprende, não cresce, continua pensando pequeno ali, tá? Ela ganha muito bem, mas tem todos esses pontos que eu tô passando aqui para vocês. Fala mal de quem enriqueceu, é desconfiado de tudo também, tá? E acha que dinheiro é coisa ruim. Infelizmente as pessoas têm esse tipo de opinião. E essa é a pior prisão de todas, pessoal, a prisão mental. Então, se você não mudar de cabeça, nada vai resolver, nada vai mudar. É super importante você entender isso. Agora me diz aí, me conta aí, coloca aí nos comentários quantos desses 7 hábitos estão presentes aí na sua vida, tá? Você pode não ter percebido, tá? Mas eles te acompanham todos os dias em cada decisão que você acaba tomando, em cada desculpa que você repete ali para você mesmo, tá? E se você realmente quer enriquecer, não basta ler livros, seguir gurus dentro da internet ou até mesmo fazer planos ali. Você precisa romper com esses padrões, tá? Então você precisa criar novos padrões na sua vida que mantenham você ali avançando cada vez mais. Então sair desses padrões, cara, é a melhor coisa que você vai conseguir fazer. Rico é quem decide ser e quem planta antes de colher também e quem age antes de estar pronto. Então, é quem muda mesmo com medo ali, a pessoa tem medo, mas ela muda, tá? Então, agora é com você, você vai continuar aí repetindo os mesmos erros, disfarçando de hábitos inofensivos? Fica essa pergunta para você. Ou você vai parar de se sabotar e assumir o controle da sua vida financeira de uma vez por todas? Coloca aqui nos comentários, tá? Aí só nos vemos aí na linha de chegada. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.